66 milhões de anos atrás, o pior dia da história da vida estava amanhecendo. O assassino veio do sul, que um ângulo agudo doendo em direção à Terra. 3 vezes a velocidade de uma bala. O impacto carregou poder mais explosivo do que 10 bilhões de bombas atômicas. Por mais de 20 minutos, toda a Terra ficou mais quente do que um forno fervente, enquanto detritos derretidos choviam acendendo incêndios florestais globais. Os terremotos resultantes são pensados ter erupções vulcânicas ao redor do globo, cobrindo o oeste da Índia em lava. O golpe final veio como nuvem gigante de poeira, envolveu a Terra, vida faminta de luz solar por até 15 anos. Paisagens curtas se transformam em congeladas. No rescaldo, 75% de todas as espécies foram extintas. Mas alguns poucos sortudos de alguma forma conseguiram. Crocodilos podemos passar meses sem comida. Foram para a água e ficaram quase ilesos, alimentando-se de matéria morta e lavado rio abaixo. Pássaros com dentes foram extintos, mas aqueles com bicos os usam como ferramentas para acessar fontes de alimentos resistentes, como sementes. Mais criticamente, são minúsculos. Verdadeiros ancestrais de mamíferos sobreviveram fazendo o que fizeram de melhor, escondendo-se na segurança das sombras. Como seríamos justos em comparação com eles se enfrentarmos o mesmo apocalipse? E se o mesmo asteroide atacasse novamente? No mesmo lugar, no mesmo ângulo? Os humanos se agarrariam? Ou seguir o caminho dos dinossauros? Em um flash, América Central, o sul dos Estados Unidos, seria vaporizado pela explosão. $100 milhões de pessoas morreriam em segundos. O som do impacto por si só seria suficiente para matar alguém parado a 15 quilômetros de distância. Dentro de minutos, magnitude 9 a 11, terremotos se espalhariam pela Terra, mais forte do que qualquer outro na história registrada. Tsunamis gigantes de 100 metros de altura vasculhariam as costas e inundar até 100 km para o interior, o suficiente para afogar mais de 3 bilhões de pessoas. A maior parte dos destroços seguiria os Estados Unidos, colocando centenas de milhões em risco. Para qualquer um longe o suficiente, o terremoto enviaria uma mensagem violenta para chegar ao subsolo antes que as chuvas derretidas viessem. Existem milhões de abrigos radioativos espalhados pelo mundo, incluindo centenas de milhares apenas na Suíça. E cidades subterrâneas ao redor do mundo, como Morto na Coreia, na Turquia e Mushabad no Irã. Poderia fornecer refúgio seguro para milhões. Entre estes e outros abrigos improvisados, como minas e metrôs, é concebível que bilhões de pessoas possam sobreviver aos efeitos iniciais da explosão.
Mas mesmo supondo que eles não foram destruídos no violento, alguns desses abrigos são projetados para serem autossuficientes por períodos de meses ou anos. Detritos de fogo e chuva ácida cairia do céu por anos após o impacto, fazendo qualquer atividade ao ar livre possivelmente mortal por longos períodos. Apenas um pequeno número de bunkers do juízo final de alta tecnologia mundiais nos ultra-ricos ofereceria proteção a longo prazo. O complexo Ravenlock Mountain, na Pensilvânia, mantido pelo governo dos Estados Unidos, é dito conter edifícios de 3 andares e seus próprios reservatórios de água, com espaço suficiente para abrigar milhares de pessoas. Mas o conteúdo exato é desconhecido do público. Outras nações importantes acredita-se que tenham bunkers de contingência tornando semelhantes, possível que os principais governos continuariam a existir, pelo menos no curto prazo. Os ultra-ricos recentemente assumiram a cidadania Nova Zelândia, que é geograficamente ideal para a autossuficiência. E numerosos bunkers de luxo foram construídos em todo o país, alguns com anos de provisões. Mas o maior desafio para a sobrevivência seria o jogo longo. A única poeira consumidora faria com que as colheitas falhassem em todo o mundo. Os estoques de alimentos acabariam se esgotando. E fontes de água doce seria contaminado por chuva venenosa. Fome se tornaria o assassino número 1, com um número potencial de mortos na casa dos bilhões. Mas mesmo neste ambiente hostil pós-impacto, poderíamos encontrar maneiras de nos adaptar. Alguns poderiam sobreviver colhendo fungos, que não dependem diretamente da luz solar para sobreviver, e proliferar amplamente fora dos incêndios mortais. Com o tempo, o clima mudaria de frio para quente, como excesso de dióxido de carbono ejetado da explosão, calor preso. Com engenhosidade e grãos, pequenos grupos poderiam viver, raspando através de uma mistura de racionamento, limpeza e tentativas de agricultura improvisada. Mas a existência humana seria uma sombra do que já foi. Sem um aviso prévio, nossas esperanças seriam sombrias. Mas e se soubéssemos que estava chegando? Como nos prepararíamos para o inimaginável? Em setembro de 2022, os satélites escuros da NASA colidiram com um pequeno 11 asteroide, milhões de quilômetros de distância. O impacto terá um grande sucesso, desacelerando a órbita dos asteroides em 32 minutos. Os telescópios espaciais Humilde e James Webb, imagens quebradas da pluma de detritos resultante. Evidência fotográfica agora de que tem o poder de salvar nosso planeta da catástrofe. Mas nem todas as rochas espaciais são criadas iguais. O minúsculo asteroide atingido pela NASA era apenas uma fração do tamanho do assassino de dinossauros. Este asteroide tinha mais de 10 km de diâmetro, maior que o Monte Everest. Desviar um monstro como este é um problema muito maior. Impactando-os, corre o risco de quebrar o asteroide em peças igualmente mortais. Explosivos ainda poderiam fazer o truque se detonado ao lado do asteroide, colocando-o em nova órbita. Mas mais métodos cirúrgicos podem ser uma aposta mais segura.
Alguns são propostos usando lasers para empurrar um objeto trajetória e fora de perigo. Outros sugeriram anexar grandes vendas de energia para arrastar o asteroide para diferentes órbitas. Felizmente, os astrônomos já mapearam todos os asteroides, maior que 1 quilômetro dentro do nosso sistema solar. E nenhum parece pronto para isso Terra tão cedo. E qualquer coisa vinda do cinturão de asteroides nos daria anos para preparar a defesa. Mas e se perdermos um? Não temos catálogo de grandes asteroides que poderia vir de fora do sistema solar. Eles poderiam reviver repentinamente em altas velocidades, com muito pouco aviso. Se tivermos alguns meses ou muitos anos para preparar uma missão de deflexão, precisaríamos de um plano de backup. Nosso primeiro movimento seria evacuar a península de Yucatán e áreas circundantes, poupando milhões de vidas da explosão. Podemos então construir uma série de autossustentáveis blindados, construído para suportar meteoritos e terremotos severos. Poços de minas e cavernas profundas poderiam ser aproveitados em cidades subterrâneas, alimentado por reatores nucleares, sustentando formas verticais. Lugares como a Islândia poderia fornecer calor geotérmico abundante, uma fonte de energia renovável não dependente do Sol, que poderia fornecer energia até que a luz do Sol retornasse. Há mais de 20 mil quilômetros de túneis de metrô ao redor do mundo. Estes poderiam ser transformados em uma rede de cidades que poderiam, teoricamente, abrigar mais de 1 bilhão de pessoas. Um tesouro de sementes, dados sobre o efetivo pecuário e os recursos naturais seriam essenciais para preservar. Cofres fortificados poderiam ser colocados em todo o mundo, guardando pacientemente seus tesouros, aguardando o retorno incerto de seus criadores. Mas o recurso mais importante para economizar seria a água. Para preservá-lo da contaminação por chuva ácida, águas profundas Silas poderia ser cavado para abrigar vastos reservatórios, forrado com materiais resistentes a ácidos, então selado para proteger dos elementos. Para cultivar alimentos abundantes com recursos limitados, humanos poderiam se voltar para um novo tipo estranho de agricultura: cultivo de algas. Embora não seja exatamente apetitoso, algas seriam a fonte de alimento de emergência ideal. É altamente eficiente, pode prosperar em condições de pouca luz e pode ser cultivado verticalmente com o uso mínimo da terra. Com vários anos para se preparar, haveria uma última solução Ave Maria para tentar: deixar a Terra para trás. De uma pequena colônia na Lua, alguns escolhidos poderiam assistir ao desastre de uma distância segura. Inseguros se eles voltariam.
Eu te amo. Ou sim.